quinta, 18 de junho, entra no ar neste momento, eu acho que o primeiro giro de notícias, o primeiro vídeo do canal do TF, que eu estou gravando em um trem para vocês. Estou indo para Luxemburgo e eu achei que eu fosse chegar no horário que fosse tranquilo para poder gravar um vídeo, mas tive que fazer conexões em relação ao trem e eu estou no meio do caminho. E como a minha obrigação é sempre trazer os conteúdos para vocês, resolvi gravar do trem mesmo. O trem tá vazio, então tá tranquilo, dá pra gente gravar aqui um conteúdo sobre o Botafogo. Então já valorizem aqui esse conteúdo. Opa, rapaz do céu, passou um trem aqui. Eita, coisa louca. Vamos falar aqui sobre o Botafogo em relação a dois temas. Então, mas sentem aqui o dedo, fortaleçam aqui o canal do TF, porque ele é parceiraço do nosso Botafogo. Primeiro tema é em relação à credibilidade. É algo que eu venho falando muito aqui no canal do TF, né? Porque o Botafogo ele tá ali em busca de contratações e tá em busca de reforçar o elenco. Mas uma questão vai ser muito importante nesse segundo semestre: a retomada da credibilidade do nosso clube. Algo que foi terminado com o John Textor, né? O empresário norte-americano, com a sua gestão que não pagava ninguém, tanto os jogadores e também fora, né? E a gestão Gabriel de Alba, ela tem um trabalho importante também internamente, porque a partir de agora o Botafogo está sob nova direção. Se você parar para pensar, os players importantes todos saíram: John Textor, Tairo Arruda, Alessandro Brito. Então você teve ali uma mudança dentro do clube. E a partir do momento que você tem esta mudança filosófica dentro do Botafogo, o que os jogadores esperam, os que estão ali dentro? Olha, os salários vão cair em dia, as imagens vão cair em dia, tudo aquilo que está sendo combinado será pago. Então você vai ter um clube que é realmente mais estável financeiramente. E essa estabilidade vai passar para dentro de campo sob algumas questões. E essa credibilidade, elas têm que ser passada para os jogadores. Eu até pausei o vídeo e voltei porque tive que mostrar que meu trem tá pago aqui. Então, essa credibilidade tem que ser passada para os próprios jogadores, porque durante muito tempo eles tinham o John Textor como o dono do clube e a presença do John Textor era importante em relação a muitas coisas que aconteciam, né, dele ser o representante do Botafogo nas conversas com os atletas. Tanto é que ele chegou a ter uma conversa em uma das suas últimas vindas como dono ainda do Botafogo, quando o Durcésio ainda estava... Foi até o dia que eu entrevistei o Vitinho, foi isso deve ter uns 2 meses mais ou menos, que quando o Durcésio ele assume como CEO temporário, né, do Botafogo, depois da saída do Tairo Arruda, o John Textor chega aí no Espaço Lunier, conversa com os jogadores, se mostrando ainda como dono do clube, mas pouco tempo depois isso tudo muda. E o que acaba acontecendo desde então? Você tem, primeiramente, a saída do Textor, ele não sendo mais o sócio majoritário do Botafogo, e passando para o seu Gabriel de Alba, que ainda está ali em trâmites finais de fechar o seu contrato, para ele ser o dono do clube. Então, a partir desse momento que você tem essa mudança estrutural, essa mudança de dono, de gestão dentro do nosso clube, o que passa a acontecer? Os jogadores querem ver, olha, você tem ali um novo dono. Será que esse novo dono vai pagar tudo bem? Vai pagar tudo certinho? Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, o caso do Alex Telles é bem emblemático. As conversas acontecem, o Telles sabe do interesse do Botafogo em renovar com ele, sabe que ele é um jogador importante dentro do clube como idolatria e tal. Mas, com certeza, na cabeça do Telles está o quê? O que será do Botafogo? Será que o Botafogo vai tudo aquilo que for prometido para mim será cumprido? É um ponto que tem que ser colocado. Então, o primeiro ponto da busca pela credibilidade administrativa, isso tanto do Eduardo Iglesias, que hoje é o CEO do Botafogo, é o diretor-geral da SAF, e também do Gabriel de Alba, é mostrar para os atletas que, olha, foi tudo resolvido. Agora a gente promete e cumpre tudo para vocês. Aí é o primeiro X da questão para você ganhar a confiança de quem está ali. Ganhou essa confiança, as coisas vão rodar internamente. Porque os jogadores foram muito sérios, jogadores do Botafogo, né? Porque dentro de todas as possibilidades, o Botafogo é líder do seu grupo na Copa Sul-Americana, melhor campanha na Copa Sul-Americana, e a gente faz um campeonato brasileiro digno. Eu já vi muitos outros times do Botafogo com situações parecidíssimas afundarem, e no meio do futebol hoje, que qualquer um mês de salários atrasados, qualquer um mês de qualquer coisa, isso gera um rompimento, geram mudanças. Você ter tido um time que foi super comprometido, apesar de tudo, isso mostra para mim a seriedade desses atletas. E esses atletas tendo
tudo sendo colocado de uma maneira muito forte, cara, a gente pode ter um segundo semestre, mesmo com o elenco não sendo tão forte como foram os de 24 e 25, tendo um time competitivo. Porque a gente vê que no futebol brasileiro a competitividade às vezes vai muito além de você ter um elenco muito forte ou muito fraco em relação à parte estrelar. Um outro caminho agora externo. Quando você tem uma questão de mercado, Botafogo hoje talvez seja um dos times mais queimados do futebol brasileiro, tanto com os pares, né, com os outros clubes, porque não pagávamos ninguém, nenhuma prestação era paga, nada que o Botafogo fazia era pago, e a partir do momento que você não pagava, o que gerava em relação a isso? Um time que não tinha credibilidade. Você vendia para o Botafogo e não recebia, né? Isso foram várias equipes do futebol brasileiro. E a partir desse momento que você está numa recuperação judicial, que você vai ter que pagar escalonadamente para vários players, né? Você vai ter que mudar muitas dessas coisas. O que a gente tem que ver agora, a partir desse momento? Que o Botafogo, ele consiga pagar todo mundo que contratar. Contratou um jogador, vai pagar a comissão para o empresário, vai pagar as prestações para os clubes e não vai atrasar mais. O Botafogo tem que ir em busca da credibilidade perdida. Infelizmente, o Botafogo hoje virou sinônimo para o futebol mundial de um clube que compra e não paga. Isso é muito ruim. É a mesma coisa dos nossos exemplos aqui pessoais. A gente tem, eu não sei se nas cidades de vocês tem isso, né? Mas Volta Redonda tinha durante muito tempo, hoje não tem mais. Isso era uma coisa nos anos 90, anos 2000, que você tinha o moço que passava com a carrocinha de leite ou de pão, né? Que vendia pão na porta da sua casa. Você anotava e pagava no final do mês. E se você não pagasse, a sua credibilidade com aquele cara estava perdida. Você não ia poder comprar no fiado, né? E era seu nome que estava ali, era a sua cara que estava ali. De repente era sua mãe, seu pai que não pagava, mas quem acabava prejudicado era você, né? Que você queria comer um sonho e você não poderia comer o sonho porque nem depois que você tinha dinheiro você podia comprar, porque você estava com a imagem arranhada, porque você não pagou aquela prestação maior que você tinha ali um tempo atrás. Então, o Botafogo agora ele tem que ir em busca dessa credibilidade que foi arranhada. É algo que tem que acontecer também. A credibilidade do Botafogo foi totalmente arranhada e essa credibilidade tem que ser recuperada. Quando? Não sei. Esse semestre será importante para isso também, para mostrar para o mercado que, olha, a gente agora está contratando, está pagando, é uma nova administração e a gente quer seguir o caminho de honestidade, que é o X da questão. E aí vamos para um outro caminho. Isso pode gerar ao Botafogo um bom segundo semestre? Pode gerar ao Botafogo um título? Não sei, porque depende de encaixe. Se a Copa Sul-Americana fosse decidida ainda no primeiro semestre, eu colocava o Botafogo como super favorito para ganhar. Ainda mais pelas outras equipes que estão participando. O Botafogo talvez era até então uma das mais fortes, mas a gente não sabe quais jogadores vão sair, quais jogadores vão continuar. A gente não sabe qual caminho o nosso clube vai seguir a partir de então. Mas se você tem honestidade financeira, se você tem um clube saudável, se você tem tudo isso acontecendo, as chances de você ter um segundo semestre muito bom, essas chances são gigantescas. Mas agora é torcer que realmente todas as coisas aconteçam, que o Gabriel de Alba faça o que tem sido prometido internamente, de uma gestão totalmente profissional, de uma gestão séria, de uma gestão que leve o Botafogo às glórias. E é isso que a gente quer, né? Que as contratações aconteçam, que o Franklin Carvalho tenha condições de trabalho, os jogadores tenham condições de trabalho e que a gente faça um final de 2026 muito bom para que 2027 seja um ano também estável, 28 também, e depois que as coisas estiverem ajustadas, que o Botafogo a partir daí dê saltos gigantescos. De repente, quanto a gente menos espera, um título pode acontecer. Botafogo é sempre assim. Tamo juntos, entrem lá na Aposente Fácil, que é minha parceira. Se você estiver em busca de benefício previdenciário, procure a equipe do Luciano. Se você quer se aposentar, se você busca qualquer coisa, é muito importante a Aposente Fácil te auxiliar nesse tipo de serviço. Link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário o link para vocês entrarem lá na votação do Prêmio IBEST. Tamo juntos, beijos, amo vocês. Volto ali mais tarde com o nosso segundo vídeo. Hoje serão 2 vídeos nesse período de Copa do Mundo. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês querem que eu faça um resumão de Copa aqui no canal nesse período? Faz um vídeo de Copa, falando aí pra colocar aqui um resumão de Copa do Mundo. O que você tá achando? Talvez um vídeo mais curtinho pra você colocar aqui. Se vocês quiserem, eu faço um resumão do dia da Copa pra colocar meio que no almoço com o TF, falando do dia anterior e colocando os dias posteriores. Se vocês quiserem, eu faço esse vídeo. Mesmo se poucas pessoas assistirem, eu faço aqui conteúdo pra vocês. Gostam de trabalhar? Mesmo de férias, eu tô trabalhando pra vocês.